aí, vamos lá para mais um dia de aula? Isso mesmo, hoje a nossa aula será de matemática. Eu irei precisar do livro de matemática, do caderno, do lápis e da borracha. Estão preparados? Pegaram? Ótimo! Agora, vamos procurar aquele local tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Isso aí! Então, hoje a nossa aula será sobre perímetro de uma figura. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 132. Pegaram? Vocês podem estar se perguntando, ô professora, o que é perímetro? Perímetro são aqui, olha, nessa partezinha aqui azul embaixo, vocês vão ver, é a medida do comprimento do contorno de uma figura. Nós na aula passada, estão lembrados? Vimos metro, centímetro, milímetro e quilômetro. Hoje nós iremos aprender a medir o perímetro, que é a medida do comprimento do contorno de uma figura. Nesse primeiro desenho aí, vocês podem observar aqui, ele diz assim: Ivan deu uma volta ao redor do terreno da casa do tio dele. Quantos metros ele percorreu no total? Para saber quantos metros eu percorri, podemos calcular o perímetro do terreno. Então, o que foi que ele fez? Ele foi medindo. Aqui teve 6 metros, 9 metros, 3 metros, 5 metros e mais 5 metros. Então, o que foi que ele foi fazendo? Ele colocou 9 mais 6, depois veio para quem? Para 5, depois mais 5 e depois mais 3. Depois ele só fez uma conta de adição, muito fácil. Ele somou 9 mais 6, que vai me dar quanto? Isso, 15. Depois mais 5, 15 mais 5, isso mesmo, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 3, 28. Então, Ivan percorreu ao todo 28 metros. Qual é o meu perímetro? 28 metros. Eu fui somando as medidas dos lados da casa do tio dele, não foi isso? Ele mediu, depois ele foi somando e chegou a 28 metros. Muito fácil. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos também para vocês. Aqui é uma figura geométrica que vocês já estudaram, né? Que é um quadrado. Nesse quadrado, aqui mede 8, aqui mede 8, aqui mede 8 metros e aqui também 8 metros. É claro que aqui são medidas fictícias, né? Inventadas. Mas eu não poderia trazer uma figura aqui para vocês que tivesse 8 metros de comprimento, porque não iria caber. Então, como é que eu faço aqui para calcular esse perímetro? Eu vou botar o P aqui, que é a sigla de perímetro, para que a gente possa descobrir qual vai ser o perímetro dessa figura. Como é que eu vou fazer? Aqui deu 8, olha, mais quem? Mais 8, mais 8, mais 8. Quanto será que irá me dar, meus amores? Vamos lá? 8 mais 8, isso, 16. 16 mais 8, 24, correto. 24 mais 8, quanto? 32. Então, o perímetro dessa figura aqui é 32 metros. Eu tenho que olhar, né, a sigla que tem aqui para poder colocar a minha resposta, certo? Difícil? Não, é só saber somar. Professora, eu poderia responder isso de uma outra forma? Como? Olha, como todas as minhas medidas são iguais, eu poderia também utilizar uma conta de multiplicar. Isso. Quando minhas medidas forem iguais, eu posso resolver também pelo método da multiplicação, que seria, olha, 1
2, 3, 4, que 4 vezes 8, não são 8, iria me dar o mesmo 32 metros, que 4 vezes 8 é 32. Mas isso só quando as minhas medidas forem iguais. Quando não for igual, eu tenho que ir pelo método da adição, correto? Então vamos aqui. Nessa outra figura geométrica que eu tenho, que é o meu retângulo, eu tenho medidas diferentes. Então, eu tenho que ir pelo método do quê? Da adição. Aqui eu tenho 4 mais 16, mais quem? Mais 4, mais 16 novamente. Quanto será que vai ser o meu perímetro, hein? Então, para poder saber quanto será o meu perímetro, eu terei que fazer a continha. Deixa eu colar aqui, viu? Que está querendo cair. Para que vocês vejam melhor. Pronto. 4 mais 4, né? 4 mais 16. Olha, vamos lá? Isso, 20, correto. 20 mais 4. Quanto é que vai dar 20 com 4? Facílimo. 24, corretíssimo. E agora, 24 com 16. Vamos rapidinho, arma aí a continha. Quanto é que vai dar 24 com 16? Isso, meus amores, 40. Então, o meu perímetro aqui é 40 metros. Complicado? Tenho certeza que vocês devem estar falando. Que assunto fácil, não é isso? Ótimo. Aí, agora, eu cheguei no meu círculo. E aí, professora, não tem numeração nenhuma. Por quê? Porque para medir essas figuras assim, o que é que eu tenho que fazer? Eu não vou olhar, eu tenho que primeiro pegar uma fita e fazer o contorno. Para poder, depois que eu fizer, olha, o contorno, vou fazendo, vou colocando, deixa eu botar aqui bem direitinho, o contorno certinho, olha. Fiz o contorno, tá vendo, da minha figura? Depois que eu fizer, olha, o contorno todinho, aí eu pego e vou medir agora e saber qual o perímetro, usando o quê? Ou a minha régua ou a minha fita métrica. Sabe qual será o perímetro daí? 63 centímetros. Olha, esse será o meu perímetro, 63 centímetros. Certo, meus amores? Então, quando a figura for dessa maneira aqui, vocês terão que pegar o quê? Uma fita para poder medir, né? Fazer o contorno todinho e depois colocar a quantidade quando vocês medirem ou uma fita métrica, ou uma trena, ou até na própria régua. Lembram que eu expliquei, mostrei na aula passada todos esses objetos que a gente pode utilizar para medidas? Então, para descobrir esse perímetro daqui, é dessa maneira que eu terei que fazer. Gostaram? Tenho certeza que estavam curiosos, porque aqui não tinha número nenhum, em saber como era que eu iria conseguir medir o perímetro dessa figura, não é isso? Agora, eu tenho aqui uma figura, né, um escaleno, que é um triângulo, mas que ele não tem as mesmas medidas. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa, independente da figura. A única figura que será diferente para vocês será o meu círculo. Por quê? Porque ela é a única, por ela ser redonda, que eu tenho que ter alguma fita para poder medir. Mas, sendo qualquer uma outra figura, eu posso utilizar as numerações que ela vem.
Ah, professora, e caso não venha a numeração, a medida, como é que eu vou poder fazer? Meus amores, vocês irão utilizar a régua. Com a régua, vocês irão medir e irão ter o tamanho certinho da figura. Entenderam? Vocês podem medir cada lado das figuras, irão obter a medida e depois irão somar as medidas que vocês encontraram e vão ter o seu perímetro. Muito fácil! Vamos aqui. Nesse caso aqui, eu já dei todas as medidas também, só cabe a nós fazermos o quê? Somar. Eu tenho 14, não é isso? Desse lado aqui, mais o 28, mais o 12. Vamos lá? 14 mais 28. Vamos, faça aí a continha rapidão. Vamos lá? Vai me dar quanto? 42. Isso mesmo. 42 mais 12. Vamos? 42 mais 12. Façam aí. 2 mais 2? Isso. 4. 4 mais 1? 5. Então, eu tenho 54. O meu perímetro é igual a 54. Complicado? Não. Tenho certeza que não. Não é isso? Mas nossa atividade, nossa aula não vai terminar por aqui. Vocês já devem estar pensando, lá vem ela com os deveres. Isso mesmo, meus amores. Eu irei retirar aqui, certo? Deixa eu colar aqui. Irei colar a atividade de vocês para que vocês possam praticar em casa com a ajuda da mamãe, do irmão mais velho, essa atividade aqui. Olhe que eu fiz para vocês. Vocês irão colocar a atividade, não é isso? E aí eu irei sair da frente para que vocês possam dar o print. Olha, o que é que eu quero nessa atividade? Que vocês encontrem o perímetro. Deixa eu colocar aqui um pouco mais abaixo para que eu possa escrever, né, a pergunta. Vocês, deixa eu colocar aqui, descer esse aqui um pouquinho também. Pronto, aqui agora eu irei fazer a pergunta da atividade. Vamos aqui, pronto. Aqui, primeira questão. Encontre o perímetro das figuras abaixo, certo? E como é que eu encontro, meus amores? Armando a minha continha de adição. Tirem aí agora o print. Deixa eu apagar aqui essa continha do lado, para que vocês vejam. Pronto. Tiraram? Ótimo. Aqui, nesse primeiro, eu tenho 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros. Irei fazer a minha adição. Se eu quiser, nesse daqui eu posso fazer a multiplicação, porque eu tenho medidas iguais. Mas gostando, vá pelo método da adição. Nessa daqui eu tenho imitando aquela casa de Ivan. Cada ladinho eu tenho um tamanho. Então, vocês irão ter que somar todos esses tamanhos para poder encontrar o perímetro. Aqui eu tenho uma forma retangular, aonde também vocês irão ter que somar para poder encontrar o perímetro. E olha o meu círculo. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar uma fita, fazer o contorno todinho do meu círculo, para só assim pegar o contorno que fizer do meu círculo, medir e dizer o meu perímetro. Entenderam? Ah, professora,
Mas na hora de copiar, como é que eu vou saber colocar as medidas? Olhe, aqui eu sei que eu vou ter que ter um traço com 2 centímetros, aqui com 2 centímetros, aqui com 3. Então eu irei desenhando, olhando essas medidas com a minha régua. Isso aí. E eu tenho certeza que vocês irão acertar. Certo? Então, meus amores, nossa aula de perímetro termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijos!